Nós vamos falar agora sobre gráficos para duas variáveis. E o primeiro gráfico que a gente vai ver é o gráfico quando a gente tem duas variáveis numéricas, que é o gráfico de dispersão. Vamos criar então uma nova seção aqui nos nossos dados. Eu vou chamar essa seção de seção 2 e vou dar o título dela, né, o rótulo de visualização de duas variáveis. Tá? Vou dar um OK. E aí eu vou abrir uma primeira subseção aqui, 2A, que é duas variáveis numéricas. E eu vou colocar entre parênteses aqui, gráfico de dispersão. O que é o gráfico de dispersão, pessoal? Só lembrando aqui, é um gráfico de pontos, né? Em que eu tenho no eixo x uma variável numérica, no eixo y a outra variável numérica. E aí cada ponto nesse gráfico é um par ordenado de indivíduos que tem um valor, quando esse valor rebate no x daquela variável que está em x, e quando rebate em y, daquela variável em y, tá? Então, vamos pegar aqui para os nossos dados uma relação que pode ser bastante interessante, né? Que é a distância e o tempo de viagem, tá? Então, vou chamar ggplot, e aí no meu mapeamento estético, o x eu vou colocar a variável dist_viagem, e no y eu vou chamar a variável tempo viagem, tá? E aí a geometria que a gente vai usar para esse gráfico é o geom_point, tá? Tão simples quanto isso. Quando eu der um Ctrl Enter, veja que ele vai gerar para mim aqui, né, vários pontos nesse gráfico que a gente chama de gráfico de dispersão, né, ou do inglês lá, o scatter plot, tá? Então, é um gráfico que a gente não precisa pensar muito, não tem muita edição aqui do ponto de vista de mapeamento estético e geometria para se fazer, tá? O que a gente pode, então, editar para esses pontos, né? Eu vou colocar, por exemplo, aqui o tamanho do ponto, eu posso editar, certo? Eu não sei qual que é o tamanho padrão, mas eu vou colocar um tamanho 1 aqui. E aí vejo que com o tamanho 1 ele reduz. Eu vou colocar um tamanho 4, tá? E veja que ele cresce bastante o tamanho dos pontos, né? Um problema é quando a gente coloca pontos maiores, né, ou quando a gente tem muitas observações, como essa base de dados que tem 1000 observações, é que esses pontos eles ficam sobrepostos no meu gráfico. Então, uma maneira de contornar esse problema da visualização é a gente utilizar esse parâmetro de transparência, né, o alfa, que a gente já explicou anteriormente. Então, vou colocar uma transparência aqui de metade, tá? Quando eu fizer um Ctrl Enter de novo, veja que agora eu tenho uma noção onde tenho muitas bolinhas empilhadas, né? Muitos pontos empilhados, porque eu sei que tem uma concentração muito grande ali, e onde eu tenho esses meus pontos isolados nessas bolhas aí, com total, com metade da transparência, sem nenhuma sobreposição, a gente consegue também ter essa noção. Então tem algumas regiões de bastante concentração aí desses pontos, né? Se eu diminuir mais ainda essa transparência, isso fica até talvez um pouco melhor para a gente visualizar, certo? Outro parâmetro que a gente pode mudar aqui é a cor desse ponto, né? Eu vou colocar aqui um green, tá? De verde. E veja que ele muda a cor do ponto como um todo. Enfim, né? A cor fica um pouco clara, né? Eu vou colocar aqui um blue mesmo, certo? Vamos ver se fica um pouco melhor. Beleza. Vou fazer algumas adições de eixo, né? É bastante interessante a gente nomear corretamente o eixo. Tá? Então, no eixo X, eu vou chamar aqui distância viagem só, e vou dizer que está em quilômetros. No Y, eu vou colocar tempo viagem, e eu vou dizer aqui que está em horas, né? É importante isso para o nosso, né, interlocutora desse gráfico, né, quem é o espectador desse gráfico, ele conseguir entender do que é que a gente está falando e que unidade de medida estão essas coisas, né? Mais um detalhe aqui que eu acho interessante veja que nossos gráficos até então a gente só está renomeando os eixos, né, os nomes desses eixos. Mas a gente pode colocar também um título para esse gráfico, tá? Então eu tenho essa opção Title aqui dentro do Labels e eu posso dizer aqui gráfico de dispersão, né? Se isso for de interesse para mim. Quando eu der Ctrl Enter, veja que aparece lá para a gente em cima esse título, tá? É possível também editar, colocar um subtítulo, tá? E aí eu posso colocar um subtítulo dist, né, versus, tá, seria o contrário, né? Tempo versus distância, tá? E aí eu posso ter, desculpa, eu não coloquei, né? Subtitle,
tempo versus distância. E eu tenho, em uma fonte com um tamanho um pouco menor, um subtítulo, tá? Enfim, algumas das adições possíveis que a gente pode fazer aqui para esse tipo de gráfico de dispersão, mas muito simples de realizá-lo, como vocês podem verificar, né, ao longo dessa aula.